Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês também esteja bem. E hoje eu vim aqui explicar para vocês a atividade 3, tá bom? A atividade 2 eu acabei não colocando nenhuma orientação lá no Google Sala de Aula, porque era bem tranquila a atividade, né? Mas na atividade 3, agora dessa semana, a gente vai aprofundar um pouquinho o assunto, um pouquinho o tema dessa atividade, porque lá no livro, no Trilhas de Aprendizagens, ele só passa assim bem por cima do tema, mas eu quero aprofundar um pouquinho com vocês, então eu vou gravar essa videoaula e vocês vão assistir para depois poder completar a atividade toda, tá bom? Então eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês e vou explicando à medida que eu vou passando os slides, tá? Compartilhar minha tela. Pronto. Bom, então a atividade 3, ela tem como título Interações Ecológicas, tá? Então a gente vai estudar o que é isso, o que são essas interações ecológicas, tá bom? Então, lá na atividade, lá no Google Sala de Aula, quais foram os passos que eu escrevi para vocês conseguirem fazer a atividade 3? Então, primeiro passo, leia o texto da página 87 do Trilhas de Aprendizagens. Então, eu vou abrir aqui o Trilhas. A atividade 3 começa, na verdade, na página 86, Interações Ecológicas. Nessa atividade, você irá compreender como as diferentes espécies de seres vivos se relacionam entre si e com outras espécies, de maneiras vantajosas ou não para ambos. Então, essa pequena frase, você já tem explicação do que é uma interação ecológica, que é como os seres vivos se relacionam entre eles mesmos, de uma mesma espécie, e com outras espécies. E essas relações vão ser vantajosas ou não. A gente vai ver quais são essas relações, quais os tipos de relações que existem entre os seres vivos em um ecossistema, tá bom? Então, o primeiro passo, como eu li lá, era para ler o texto da página 87, Interações Ecológicas. Então, é um texto bem tranquilo, tá? Que ele vai falar aqui das relações dos seres vivos, e aí ele vai trazer 3 tipos de relação entre os seres vivos. Ele fala aqui um pouquinho dessa relação, inquilinismo. Depois ele fala de outras, como a predação, ou então o parasitismo. E aí ele vai falar de alguns tipos de relação entre os seres vivos. Tá bem tranquilinho esse texto. E aí, a gente vai aqui para o segundo passo, responder as questões A e B, página 87 e 88. Lembre-se de responder as duas, tá? Nas outras atividades, teve gente que esqueceu de responder uma, ou então não conseguiu, também não me mandou a dúvida, né? Então, ficou com a nota prejudicada por isso, tá? Então, lembrem de responder as duas questões. Então, vamos lá. Letra A. Associe as interações ecológicas com as descrições. Então, aqui a gente tem 3 tipos de interação, tá? Predação, inquilinismo e parasitismo. E aqui a gente tem a descrição de cada uma delas. Então, é só você ler a descrição e colocar, eu acho que isso aqui é inquilinismo, então eu coloco letra B aqui. Esse aqui eu acho que é parasitismo, eu coloco letra C aqui, tá bom? Tinha uma atividade parecida com essa, né, na atividade anterior que vocês fizeram, que era assim de relacionar, né? Relacionar um conceito com uma definição. E aí, letra B. Leia os exemplos e escreva qual a interação ecológica correta. Então, aqui a gente tem 3 exemplos de relações entre animais. Então, animais ou plantas, né? Então, essa primeira está falando dos carrapatos e capivaras. Aqui está falando de bromélias e de árvores, e a terceira está falando de corujas,
ratos, cobras, etc. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever aqui nessa linha embaixo qual tipo de relação é. É predação, é inquilismo ou parasitismo, tá bom? E aí, depois aqui ele termina com um texto de uma outra interação ecológica, que é a sociedade. Ele vai dar como exemplo as abelhas, que vivem segundo essa interação. Elas vivem em sociedade, tá bom? E depois já vem a atividade 4, que é da semana que vem. Só que aí, como estava muito simples e bem superficial, né? O que o trilha de aprendizagem pede aqui são só 2 exercícios bem tranquilos de fazer, só ler o texto que vocês conseguem fazer, né? Então, eu vou aprofundar um pouco esse tema de interações ecológicas com vocês aqui agora, tá bom? Então, o terceiro passo é o que vocês estão fazendo, que é assistir ao vídeo Orientações de Atividade 3, esse vídeo aqui, tá? Por que ele vai ser importante? Porque eu vou falar de outras interações ecológicas que existem na natureza, e aí vocês vão responder o formulário interações ecológicas. Então, junto ali da atividade, tem um formulário, né, lá no Google Sala de Aula, e vocês vão ter que responder esse formulário para complementar a nota de vocês dessa atividade, beleza? Então, as interações ecológicas, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser harmônicas, onde nenhum dos indivíduos é prejudicado, ou que eu já falo desse símbolo, ou desarmônicas. Um ou 2 indivíduos são prejudicados. Então, qual que é a diferença desses 2 tipos de interação? Nas harmônicas, lembra de harmonia, de felicidade, tá todo mundo feliz, tá todo mundo bem. Então, é uma relação que ninguém se prejudica, nenhum dos indivíduos vai se prejudicar, tá? E aí a gente usa esse símbolo aqui, tá? Deixa eu voltar um pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. A gente usa esse símbolo aqui, esse símbolo de mais significa que o indivíduo, ele tá feliz, ele não tá sendo prejudicado, ele tá sendo, na verdade, favorecido. É importante essa relação para ele, né? Essa relação traz consequências boas para ele. Então, numa interação harmônica, onde nenhum dos indivíduos é prejudicado, um indivíduo é representado por um mais e o outro também por um mais, porque os dois estão felizes, tá? Pode ser também que um fique feliz com essa interação e o outro fique neutro, para ele tanto faz. Se acontecer, beleza, se não acontecer também, beleza. Então, esse tipo de interação harmônica também pode ser assim, quando um indivíduo favorecido, né? Ele tá feliz com essa relação, ele tá se beneficiando dessa relação, e o outro, tanto faz, tanto fez, é neutro. Aí a gente coloca um 0 aqui, tá? E aí, como eu falei, a desarmônica é onde não há harmonia, não há felicidade, pelo menos para um deles. Então, um indivíduo é prejudicado ou os dois são prejudicados. Tá? Então, quando os dois são prejudicados, a gente simboliza com esse menos. Tá? Então, um aqui está sendo prejudicado, o outro aqui também está sendo prejudicado nessa relação. Ou então, um está sendo prejudicado, mas o outro não, o outro está se beneficiando. Então, a interação desarmônica pode ser assim: os dois sendo prejudicados, ou então somente um sendo prejudicado e o outro não. Tá? Aí daqui a pouco eu vou trazer exemplos para vocês dessas relações e vai ficar bem mais fácil de entender, tá bom? E também tem mais um tipo, quando um é prejudicado e o outro indivíduo neutro, para ele tanto faz, tá? As relações, elas também podem ser intraespecíficas ou interespecíficas. Tá vendo aqui, ó, a diferença na palavra? Uma é intraespecíficas e a outra é interespecíficas. Qual que é a diferença? Na intraespecíficas, os indivíduos pertencem à mesma espécie. Então, são, por exemplo, 2 sapos, 2 abelhas. Então, eles são da mesma espécie, né?
leões, 2 ursos, então é intraespecífico, tá na mesma espécie, quando os indivíduos são da mesma espécie. E interespecíficas quer dizer que eles pertencem a essas espécies diferentes. Então, por exemplo, uma capivara e um leão, por exemplo, são espécies diferentes. Então, é uma relação interespecífica, tá bom? Então, vamos lá. Quando as interações são intraespecíficas, ou seja, indivíduos da mesma espécie, e é uma relação harmônica, ou seja, os dois vão se beneficiar, ou pelo menos um vai se beneficiar e o outro vai ficar neutro. Então, a gente tem dois tipos de relação assim, de interação assim: intraespecífica, que é da mesma espécie, e harmônica, que é benéfica para ambos. Tá? Então, primeiro, a gente vai ver a sociedade. Então, numa relação de sociedade, os indivíduos cooperam entre si por meio da divisão de trabalho. Então, aqui, tem alguém que não se beneficia? Não, né? Num enxame de abelhas, todas as abelhas se beneficiam, certo? Na interação entre elas. Então, a gente coloca o símbolo mais, porque todos os indivíduos, né, dessa interação em sociedade vão se beneficiar. Um outro tipo é a colônia. A colônia, os indivíduos também vão se beneficiar e eles é um tipo de interação que eles ficam unidos entre si anatomicamente, ou seja, o corpo desse animal, né? Isso aqui é um coral. O coral não é uma planta, o coral é um animal lá no fundo do mar. O coral, cada indivíduo de um coral, né? Eles são unidos, né? Eles são fixos em rochas, né? Eles não se movem e eles ficam unidos entre si, anatomicamente, a gente diz. Quer dizer, o corpo deles fica unido um com o outro. Então, essa é uma relação que a gente chama de colônia, né? Então, todo mundo sai ganhando, porque eles precisam estar assim juntos para captar alimento e tudo mais. E é intraespecífica, porque só é entre corais, não vai grudar ali um caranguejo, por exemplo, e, né, que é de outra espécie. Aí já não é mais intraespecífica, é interespecífica, tá? Então, e nessa relação, os dois indivíduos, dois tipos de corais, por exemplo, vão se beneficiar, tá bom? Agora a gente também tem relações intraespecíficas ainda na mesma espécie, só que desarmônicas. Algum indivíduo aí não vai gostar dessa interação. Então a gente tem o canibalismo, vocês já devem ter ouvido falar desse termo, né? Canibalismo é quando um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie e geralmente ele é menos capaz. Então é assim, é um indivíduo, um animal mais fraco, ou então que está machucado, né? E nessa interação, animais que costumam praticar essa interação, os animais mais fracos, menos capazes, vão ser, na verdade, a comida, o alimento desse outro animal da sua mesma espécie. Então, o louva-a-Deus, ele faz isso. Ele come, um louva-a-Deus come o outro louva-a-Deus, praticando, então, o canibalismo, tá? Nesse tipo de interação, um vai se beneficiar, que é o que conseguiu o alimento, né? E o outro vai se prejudicar, na verdade, vai morrer, ele vai ser comido por um outro da sua mesma espécie. Tá? E também tem a competição. Na competição, são dois indivíduos da mesma espécie, aqui no exemplo, os lobos, e aí eles podem competir por território, por um parceiro reprodutivo, uma lobinha, ou então por alimento, entre outras coisas, tá? Então, geralmente também ou o mais fraco vai perder, mas assim, ambos vão se prejudicar. Tá? Então, por que ela é desarmônica? Porque os dois indivíduos vão se prejudicar, vão sair, ou um vai perder, né? O outro pode até ser que ganhe, né? Ganhe o território, ganhe o alimento, mas ele vai sair ferido, né? Vai sair aí com sequelas dessa interação, tá bom? Agora vamos para as relações interespecíficas harmônicas. Então, interespecíficas, espécies diferentes, mas que vai ser bom para todo mundo, né? Então, vamos lá.
Mutualismo. No mutualismo, ambas as espécies associam-se entre si, obrigatoriamente, sendo totalmente dependentes. Então, no mutualismo, eu coloquei aqui o exemplo dos líquens. Os líquens é esse verdinho que aparece nas árvores, vocês já devem ter visto, né? Aqui é uma interação de fungos e algas. E aí, o que acontece? Os fungos, eles conseguem captar água e nutrientes ali de onde eles estão, e eles levam isso para a alga. Sem os fungos ali, a alga não ia conseguir sobreviver. Mas a alga, por ela ser uma planta, ela faz fotossíntese. E aí, um produto dessa fotossíntese são nutrientes que esses fungos se alimentam. Então, o fungo, na verdade, capta nutrientes para as algas e as algas produzem, através da fotossíntese, nutrientes para os fungos. Então, um precisa do outro ali para sobreviver. Tá? E a gente fala que é uma relação harmônica porque os dois se beneficiam, certo? Se um não tiver, o outro não vive. Então, os dois precisam estar ali e os dois estando juntos, os dois vão sobreviver e vão se favorecer, tá? Tem também a protocooperação. Lembra de cooperação, de cooperar, de ajudar, né? Então, o que acontece aqui? Ambas as espécies também se associam, só que sem obrigação, né? Então, no mutualismo, é obrigatório que as duas estejam lá para que uma viva, para que as duas vivam. Na protocooperação, não. Na protocooperação, eles vão se ajudar ali, só que, se não tiver um, não tem problema, né? Então, a gente fala também que os dois se beneficiam, por quê? Vou dar um exemplo aqui. Do caranguejo eremita, então esse é um tipo de caranguejo, uma espécie de caranguejo, e aqui em cima ele está carregando uma anêmona do mar. Lembra da anêmona do filme lá do Procurando Nemo? Então, essa anêmona é um animal também, só que ela não se move, né? Ela é séssil, a gente diz, ela é fixa no solo. Mas aí o caranguejo consegue entrar por baixo dela e aí os dois vão se beneficiar. Por quê? O caranguejo ele vai estar tipo como uma proteção, porque a anêmona ela tem uma substância que causa queimaduras. Ela é urticante, a gente diz, né? Que causa uma queimadura no animal que se aproximar dela. Então, o caranguejo eremita usa a anêmona como um escudo, como uma proteção. Se alguém chegar perto dele, vai se queimar na anêmona. E a anêmona consegue se deslocar para outro lugar, coisa que sem ele ela não faria. Ela ia morrer se o caranguejo eremita passasse por lá e não visse ela? Não, ela ia se virar lá onde ela está, mesmo estando parada. Mas com esse transporte que o caranguejo eremita faz, ela consegue ir para outro lugar que talvez tenha mais comida, que talvez seja melhor para ela, tá? Então, a protocooperação, os dois se beneficiam. Continuando nas interespecíficas, espécies diferentes e relações harmônicas. A gente tem o inquilinismo, que é onde uma espécie fornece proteção ou moradia a outra sem se prejudicar. Então, um exemplo das orquídeas epífitas é uma espécie, a gente chama até, às vezes, essa relação de epifitismo, porque essas orquídeas, elas se fixam, né, numa árvore, num tronco, só que ela não prejudica aquela planta que ela está fixada. Então, não é um parasitismo. Ela não está sendo um parasita ali, né? A gente até chama de hospedeiro e de inquilino, né? A bromélia, aqui é a bromélia, a orquídea aqui é o inquilino e a árvore é o hospedeiro, só que não tem prejuízo para ninguém, tá? E muito menos para a árvore que está sendo o hospedeiro, diferente do parasitismo. Só que a árvore também ela não recebe nenhuma vantagem. Se a orquídea se fixar ali ou se não, para a árvore, para aquele tronco ali, tanto faz. Agora, para a orquídea não, ela precisa de um lugar para se fixar, né? Ela só consegue crescer se ela tiver um lugar assim, um tronco para se fixar. Então, o inquilinismo funciona assim. Um outro tipo de inquilinismo é o peixe palhaço lá do Nemo, né? O Nemo, ele fica ali na anemona no mar, não fica? Tá, só que a anêmona, ali o peixe palhaço consegue proteção.
na anêmona, certo? Porque, como eu falei, ela tem aquela substância urticante que causa queimaduras. Então, ele se protege ali, né? E ele não se queima. Ele tem uma substância na superfície dele, nas escamas, que não deixa que ele se queime. Mas a anêmona, estando ali o peixe palhaço ou não, para ela tanto faz. Então, essa também é uma relação de inquiliníssimo. Só lembrar lá do Nemo, tá bom? E o comensalismo. No comensalismo, vocês já viram? Quando tem um tubarãozão assim, e uns peixinhos embaixo dele, uns peixes menores, né? Esses peixinhos, eles são as rêmoras, né? Então, um organismo, as rêmoras, se alimenta de restos da alimentação de outros. Então, os tubarões, eles vão se alimentando e vai caindo, né? Restos de comida. Elas ficam ali embaixo só para pegar as migalhas e elas conseguem viver assim, tá? Então, essa relação também é positiva para a rêmora, né? Ela consegue se alimentar, e para o tubarão é indiferente, tanto faz se elas estiverem ali ou não, tá? Agora, vamos falar das interações interespecíficas, espécies diferentes, só que desarmônicas. Ou seja, alguém aí não vai gostar dessa interação. A gente tem o amensalismo. Então, o nascimento ou desenvolvimento de indivíduos de uma espécie é prejudicado graças à secreção de substâncias tóxicas produzidas por outra espécie. Então, quando a gente tem aqui esse fungo Penicillium, né, que é de onde se elaborou a penicilina, esse fungo aqui impede o crescimento das bactérias. Então, ele produz uma substância tóxica que não deixa com que as bactérias vivam ali, tá? Então, para as bactérias é ruim, elas não vão conseguir viver. Olha aqui na imagem. Aqui, esse verdinho é o fungo. Ele não deixa com que a bactéria se reproduza e consiga sobreviver, né? E ele ali não tá acontecendo nada com ele. Se a bactéria estiver ali, bem, se não estiver bem também. Só que se ela tiver, ela vai morrer, tá? Então, essa é uma relação desarmônica, porque alguém está sendo prejudicado, e aqui no caso são as bactérias. E isso é muito bom para quando a gente quer esse efeito mesmo. É por isso que a gente toma antibióticos, né? São medicamentos, né, que vieram de estudos da penicilina, né, desse fungo penicillium, que impede o crescimento das bactérias. Então, o antibiótico é para que as bactérias que estão instaladas no nosso corpo não sobrevivam, tá? E competição. Na competição, a gente já viu essa competição nas intraespecíficas, né, da mesma espécie. Se existe competição entre indivíduos da mesma espécie, será que não vai acontecer entre indivíduos de espécies diferentes? Claro que vai acontecer, né? Então, na competição também disputa por recursos, geralmente recursos da natureza, né? Água, comida, geralmente entre espécies diferentes. Então, aqui um exemplo é o cão da pradaria, não é um cachorro, tá? É um roedor aqui, o cão da pradaria, e pássaros que estão disputando por essa noz. Então, é comum se ver na natureza esse tipo de competição. E aí, como na competição que a gente viu lá dos lobos, os dois vão sair prejudicados, porque vão sair machucados aí dessa briga, tá? Dessa competição. A gente também tem o predatismo ou a predação, que a gente viu esse termo como predação lá na apostila, né? Então, o que é o predatismo ou a predação? Captura, morte e alimentação da sua presa. Então, o predador, aqui no exemplo, o leão, conseguiu capturar, matar a zebra e agora está comendo. Então, essa é a predação ou predatismo. Uma espécie vai sair prejudicada, a presa, e uma espécie vai sair favorecida, o predador. E o parasitismo. Então, o parasitismo, lembra que eu falei de hospedeiro e inquilino, né? O parasita é o hospedeiro, ele vai se alimentar, o parasita vai se alimentar do seu hospedeiro, que pode ser, por exemplo, um cachorro, né? E o parasita é um carrapato. E não que ele leve a óbito, pode ser que ele leve a óbito esse hospedeiro, quer dizer, o cachorro ou um ser humano, quando está com alguma verminose, algum verme no corpo, pode ser que essa relação de parasitismo venha a
a matar o hospedeiro. Mas pode ser que não, né? Pode ser também que o parasita, por ser muito pequeno, por ser poucos indivíduos ali, vão causar um desconforto no hospedeiro, mas que não vai necessariamente levar à morte. Então, essa relação é positiva, né, para o parasita e é negativa para o hospedeiro. Pessoal, então aqui é um quadro com outros exemplos, tá? Aqui das relações ecológicas, mais exemplos de seres vivos aqui, tá bom? Na sociedade, ó, eles estão falando também dos cupins, né? Lembra das abelhas lá? Os cupins, as formigas também vivem em sociedade, né? Uma relação harmônica entre indivíduos da mesma espécie. E aqui é um quadro tipo um resumão de tudo, tá bom? Lembrando que o menos aqui, ó, esses sinais todos aqui, o menos significa que esse indivíduo não gostou dessa interação, ele está sendo prejudicado. O mais, que ele está saindo favorecido, né? Ele gostou dessa relação, foi boa para ele. Ou o zero. O zero é que o indivíduo é indiferente, tanto faz para ele acontecer ou não, ele não vai ganhar e não vai perder, tá? Gente, então é isso, tá? Eu quis aprofundar um pouquinho mais o conteúdo. Então, essas são as interações ecológicas que existem na natureza, tá? Cada uma delas pode ser destrinchada ainda mais, só que aí já é profundo demais aqui para o 7º ano. Mas só para vocês terem essa noção, tá bom? Desses tipos de interação ecológicas que existem na natureza. Então, lembrem sempre que de terça-feira eu fico online para responder as dúvidas de vocês, é só mandar lá no chat, tá bom? Outros dias também eu costumo responder, mas de terça, das 3 às 5, eu fico lá sempre para responder vocês na hora, tá bom? E a entrega dessa atividade é no dia 5/8. Ah, só uma coisa que eu esqueci de falar. Vamos voltar aqui para o comecinho. Depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, tem o 4º passo, que é responder o formulário. Então, no formulário vão ter questões daqui, que eu expliquei para vocês. Então, assistam e depois vão lá no Google Forms, na atividade, vai estar lá o formulário para vocês responderem, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido a parte dessa atividade 3. E se vocês tiverem dúvidas, é só me mandar lá no chat, tá bom? Beijo, gente. Até mais.